Tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu uso muito, que é fazer o impossível um possível. A vez que ela foi, né, lá para os Estados Unidos, aí ela levou a bandeira da sala do prefeito daqui de Capanema, nossa cidade. Aí o prefeito, cadê minha bandeira e tal? Aí o assessor dele disse assim, a sua bandeira da sua sala está nos Estados Unidos, com uma aluna do Dom João VI. É mesmo, é. A Lívia, ela sempre foi uma menina muito curiosa. Então, quando chegava alguém para conversar com a mamãe, a Lívia ficava por ali tentando escutar alguma coisa. Quando ela foi crescendo, eu fui percebendo que ela tinha um jeito assim de psicóloga. Ela queria mais escutar do que falar. E eu nunca tive dúvida que a Lívia ia ser uma grande pessoa, uma grande mulher. Até eu já dizia assim, esta menina vai ser uma intelectual, uma pessoa grande, grandes conhecimentos, porque ela passava para cada um de nós assim, muita tranquilidade e ao mesmo tempo sabedoria, sabia dirigir assim reuniões, palestras. Porque ela era tão nova, tão criança, com 12 anos já ficava cuidando de outras crianças na igreja. Ela só brincava, né, e estudava tudo, tinha uma vida normal, né, escola, casa. Mas a partir do momento que colocaram ela para cuidar de outras crianças, fica aqui um pouquinho com outras crianças, eu acho que aí pegou o gatilho de querer ser líder. A Lívia era tímida, mas muito focada. Uma garotinha que já tinha disposição para aprender. Nós nos conhecemos na igreja e ali nós temos um projeto a gente chama de discipulado, que nada mais é do que uma pessoa com mais experiência acompanhar alguém que está chegando. Então eu trabalho com crianças desde aquela época e convidei a Lívia para participar comigo. A Lívia aceitou, ela tinha ali por volta dos 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Comecei a trabalhar com ela, com as crianças, ensinando, orientando como que ela devia trabalhar, como fazer. E fomos desenvolvendo uma amizade. E a Lívia muito disponível, sempre muito disponível a ouvir conselhos. Então, cada vez ficava mais fácil a interação e o aprendizado com ela. Eu acho que ser de Capanema é uma coisa muito única, porque eu tive a chance de crescer com muito espaço para desenvolver várias habilidades, assim, desde brincar na rua, a construir casinha com as minhas amigas, fazer bolinho de areia e ter sempre um espaço onde eu podia explorar. Então, quando eu era criança, eu fazia artesanato, fazia, assim, guarda-roupazinho da Barbie com papelão, para vocês terem noção. Então, assim, eu acho que, querendo ou não, esse lugar do lúdico, da liberdade, de você conseguir buscar as coisas, de você conseguir se conectar com as pessoas da sua vizinhança, e eu acho que isso me permitiu ser muito aberta a possibilidades. Tá bom, menino. Tá bom. Gente, assim, eu acredito que quando você se propõe a visitar uma comunidade como de Santa Rosa, que é uma comunidade onde os jovens enfrentam tantos desafios com direitos básicos, por exemplo, o transporte público, para chegar na escola é desafiador. Eu, às vezes, ter acesso a uma internet de qualidade não é uma realidade presente aqui. Você se pergunta como que eu posso fazer com que esse jovem venha a ter esperança. Eu vim pelejando, faço serviço social aí, vim pelejando essa Lívia, eu conheci ela, que ela, coisa da minha sobrinha, da minha neta, que foram para a rua e conheceram ela, né? Ela veio para cá e vem trazendo, e vinha explicando, e ela dizendo que gostava dessa área e tudo. Que é que minha neta fala, as outras falam que elas querem ser dependentes, querem estudar. Tem aquela minha neta branquinha, teve um tempo aí que ela estava problema, e ela disse que a Lívia que ajudou ela. Ela vai terminar uma faculdade agora também, ela. Minha neta. Aí eu acho que a Lívia é um espelho para muita gente se mirar, né?
Eu acho que é muito difícil quando eu venho fazer uma ação aqui, que é uma coisa que eu sempre me proponho, é como que eu posso usar as experiências que eu tive para gerar conexão com eles. Eu venho de uma realidade parecida, e que da mesma forma que eu tive fatores que me ajudaram a chegar no lugar onde eu tô, de estar indo para a faculdade no próximo semestre, de conseguir ser uma jovem de baixa renda, mas estar acessando uma educação de qualidade, eles também conseguem fazer isso. A etapa dos desafios. A minha meta é me formar em psicologia e educação, voltar para o Pará e atuar em comunidades aqui na Amazônia na implementação de um sistema educacional que valorize as habilidades socioemocionais e a saúde mental dos estudantes. E a Lala foi fundamental porque a Lala foi a primeira referência para mim do que significa ter um sistema educacional com uma abordagem humanizada, de entender que você não está ali só para aprender o conhecimento, mas que você é um ser humano e que você tem aspectos emocionais que precisam ser valorizados e desenvolvidos nessa jornada. Eu cheguei até a Lala buscando na internet programas de liderança, né? Então eu lembro que eu ouvia muitas pessoas falando da Lala. Ah, eu participei da Lala, e aquilo ficou assim, o que é a Lala? A gente nem sabia da existência dessas coisas, desse Que interior, né? ONG. Eu não sou de redes sociais. Quando ela mexeu lá no celular, que descobriu esta ONG, que a gente nem sabia da existência, aí ela disse assim, minha filha, ai, não faz isso. Não podia nem viajar se caso passasse. Aí ela foi aprovada. Quando ela foi aprovada, ela estava sozinha aqui em casa e a mãe trabalhando. Foi o meu primeiro processo seletivo. Então, para mim, a Lala foi aquela primeira porta que se abriu na minha vida, foi aquela primeira organização que acreditou no meu potencial. Você está em uma comunidade de pessoas de toda a América Latina que, mesmo fazendo coisas extremamente diferentes, em áreas diferentes, elas têm o mesmo propósito, isso te fortalece. Quando eu iniciei o Levanta Jovem, hoje, falar de liderança na Amazônia é algo comum. A gente vai ter a COP acontecendo daqui a algum tempinho. Então, assim, é algo que está em alta. Mas com 15 anos de idade, quando eu tive a ideia de formar o Levanta Jovem, não se falava nem de liderança jovem. Quanto mais liderança jovem na Amazônia. Eu comecei a refletir sobre o que faltava. E eu fui perceber que não tinha nenhuma comunidade, nenhum projeto focado para fomentar a liderança aqui. E muitas barreiras que a gente tem para alcançar os nossos sonhos, elas começam na nossa mente. A falta de referências e você não conseguir se enxergar como uma pessoa capaz. Então, quando eu vejo o impacto do Levanta Jovem, o que eu enxergo? Pessoas que passaram a sonhar mais alto, serem mais ambiciosas, mas elas têm acesso a conhecimento, a mentores, a oportunidades que permitem com que elas possam expandir as suas perspectivas e sonharem um pouquinho mais alto. Não toma açaí também. Aí você quer avacalhar comigo, desrespeitar a minha história e minha identidade, né? Mas eu sou meio fake porque eu tomo açaí só com açúcar. Tem toda a cultura bem aqui. Olha a blusa dela, toda paraíba. É algo muito grande, é algo muito maravilhoso. Eu sou muito orgulhosa, eu sempre falo para ela que eu tenho tanto orgulho de você que às vezes eu não tenho nem palavras para expressar o orgulho que eu tenho da pessoa que ela se formou, porque ela não desistiu. Ela não é uma menina, é uma pessoa de desistir. Pode ser o que for, ela segue em frente. Eu acho ela uma menina muito corajosa. Ela tem 20 anos e vai fazer, desde de 15 anos que eu conheci ela para cá, que ela já vem, né? Ela é uma pessoa que tem força de vontade, que ela siga o sonho dela, que ela não pare por aí. Embora que venha muitas coisas na vida dela, mas ela não desiste, né? Na nossa família, nós somos uma família humilde, não resta dúvida, mas a gente somos guerreira. Eu ainda não parei assim, sabe quando... Já ouviu falar aí que a ficha não caiu ainda? Mês que vem, que ela já vai começar a arrumar as malas. E aí quando eu vi ela partir, aí a ficha vai cair, né? E aí vai passar toda uma retrospectiva na minha cabeça. Até falei para minha filha, olha, tu tens que chorar. Ela chorou muito. Tu tens que chorar de alegria. Saudade. Eu me alegro com a Lívia em todos os momentos da vida dela, porque eu já esperava
que ela ia passar por uma grande transformação na vida dela. Eu até falei para ela assim, filha, vá com Deus, realizar seus sonhos e não importa o tempo que você vai ficar lá, fica o tempo necessário, porque eu estou aqui para lhe apoiar, para orar por você todos os dias da minha vida, enquanto eu viver. Ela disse, vó, a senhora vai para minha formatura. Eu disse, em nome de Jesus. Eu acho que, não sei se vocês têm noção disso, alguns de vocês eu vi quando eram mais pequenininhos, agora vocês já estão grandes, mas me fez perceber o quanto que a gente pode colaborar, sabe? No lugar de onde eu venho, com o pouco que eu tenho, o quanto que eu posso contribuir. Quando quiserem dialogar, quando quiserem pedir ajuda, a Lívia me recomenda um programa, me recomenda uma oportunidade, eu quero um conselho a respeito disso, que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E é isso, gente, eu espero que seja, foi assim, tudo muito simples, mas eu pensei muito como que eu iria abordar isso com vocês, de uma forma que chegasse no coraçãozinho de vocês. E eu espero muito que vocês sempre lembrem que apesar dos desafios, apesar das dificuldades, quando a gente está com as pessoas certas, a gente chega em lugares que a gente nunca imaginou. Então assim, é isso. Muito obrigada. Vou dar uma palma pra vocês.